noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou a Daniela Macedo, coordenadora de campo da Solidariedade no Brasil para o projeto de Laranja. No dia 25 de outubro, foi realizado o segundo dia de campo no Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC, onde pudemos ver e ouvir sobre as pesquisas realizadas na citricultura, e entre os diversos temas que a gente viu lá naquele dia, tivemos dois em que os produtores que estavam presentes fizeram mais perguntas, e por esse motivo hoje vamos explorar mais esses dois temas. Se você está nos assistindo, não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 13 anos no Brasil, no desenvolvimento de cadeias agropecuárias para que sejam cada vez mais sustentáveis, sendo socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos com diversos parceiros nas cadeias de café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, laranja. Para aqueles que já conhecem a Solidariedade e o projeto Fruto Resiliente, essa é mais uma live do nosso programa, onde trazemos temas de suma importância para os produtores e produtoras rurais, em especial os citricultores. O projeto Fruto Resiliente tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos e assistência técnica gratuita. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. O projeto Fruto Resiliente tem a parceria com o Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC, e através dessa parceria, anualmente, nós realizamos um dia de campo para levar aos produtores que participam do programa quais são as novidades da ciência e tecnologia que estão em andamento ou as que já estão sendo disseminadas na citricultura. E nesse último dia de campo, tivemos o pesquisador Fernando Alves de Azevedo, que nos trouxe as novas opções de porta-enxerto, quais são as suas vantagens e as utilizações, e o pesquisador Rodrigo Martinelli, que falou sobre a resistência do psilídeo a inseticidas e destacou quais inseticidas que já estão tendo esse problema de resistência, como fazer o correto manejo para evitar que outros produtos também percam a sua eficiência de controle. Então, hoje, eu tenho o prazer de apresentar essa live a vocês, com o Fernando Azevedo e o Rodrigo Martinelli, que são os pesquisadores do Centro de Citricultura Silvio Moreira, e que trabalham nas áreas de fitotecnia, melhoramento genético e fitossanidade, e eles vão falar para a gente sobre essas novas opções de porta-enxerto e também sobre o manejo de resistência a inseticidas. Essa live compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. Esse evento deve durar mais ou menos uma hora, e se vocês que estão assistindo tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vamos trazer essas perguntas para a nossa conversa. Fernando e Rodrigo, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Espero que esse bate-papo seja muito proveitoso para todos. O Fernando, ele é agrônomo, ele tem mestrado em agricultura tropical e subtropical e tem doutorado em fitotecnia. Atualmente, ele é pesquisador no Centro de Citricultura Silvio Moreira, além de professor de pós-graduação e editor-chefe da revista Citrus Research and Technology. Tem experiência em fitotecnia, trabalhando com porta-enxertos, tratos culturais e manejo fitossanitário. O Rodrigo também é agrônomo, com doutorado em agricultura tropical e subtropical, e atua como coordenador do Laboratório de Fitossanidade do Centro de Citricultura Silvio Moreira, e ele trabalha com o desenvolvimento de novos produtos em parceria com o setor privado, então trabalha com inseticidas, fungicidas, herbicidas. Eles prepararam uma apresentação para guiar a nossa conversa de hoje, e a gente vai começar a falar sobre as novas opções de porta-enxerto. Afinal, a escolha do porta-enxerto é um dos primeiros passos para a implementação do pomar. E na sequência a gente vai falar sobre um assunto quente que preocupa a citricultura, que é o manejo da resistência a inseticidas. Ao final,
nós teremos os pesquisadores conosco para responder as dúvidas que vocês tiverem. Então, muito boa noite, Rodrigo e Fernando, e agora é com vocês. A gente não te ouve, Fernando. Perdão. Boa noite, Daniela. Inicialmente, em nome do Centro de Cultura, a gente gostaria de agradecê-los pelo convite, né? Nós temos uma parceria já de mais de 2 anos com a Fundação Solidariedade, e a gente tem já desenvolvido alguns trabalhos, como lives, dias de campo, como você muito bem disse. Os temas de hoje são muito importantes, né? E a gente vai começar pela questão do porta-enxerto. Eu apresento, na sequência, o Rodrigo Martinelli apresenta a questão da resistência dos psilídeos, e no final a gente fica à disposição para atender as perguntas. Eu vou compartilhar minha tela, aí você me dá um ok se está tudo certo aí. Sim, tá ok. Estamos vendo sua tela. Tá bom, eu vou seguir. A gente dividiu o nosso tempo aqui para não ultrapassar o limite. Deixa eu marcar o meu tempo. Então, a parte inicial que me cabe é falar sobre as novas opções de porta-enxerto. Então, como a Daniela falou, né, eu sou pesquisador de ciência da agricultura, e o Ciência da Agricultura, ele é um instituto ligado à Secretaria da Agricultura e ao IAC, né, de Campinas, Instituto Agronômico, e ao governo do estado de São Paulo. Nós temos como missão fornecer soluções baseadas na ciência, na pesquisa, né, para a sustentabilidade da citricultura. Falando em sustentabilidade, a nossa fazenda experimental lá do Centro de Citricultura, ela obteve, em novembro de 2022, um selo de sustentabilidade, né, da FSA-SAI, que foi obtido graças à parceria produtiva que nós temos com a Fundação Solidariedade, graças a um plano de ação feito pela Fundação Solidariedade, que nos auxiliou aí por um período de mais de um ano. Nós trabalhamos todos os pontos necessários para alcançarmos essa certificação, e a gente é muito grato à Fundação Solidariedade, ao trabalho sério feito por essa fundação, que juntos conseguimos alcançar essa certificação da fazenda experimental. É a primeira fazenda experimental de pesquisa do país com um selo de sustentabilidade como esse. Falar um pouquinho de citricultura, né? A gente sabe que a cadeia citrícola aqui no Brasil, ela movimenta 14 bilhões de dólares por ano. E o que a pesquisa e a inovação ela contribui para essa cadeia? Qual o valor da pesquisa, né, para contribuir com a cadeia? A gente vai falar dos porta-enxertos. Eu vou dar um exemplo, teriam vários, tá? Vou dar um exemplo bem antigo, da década de 1930, 1940, até 1950 aqui, que foi a solução da tristeza dos citros. A tristeza dos citros é causada um vírus, né, uma doença viral, transmitida por um inseto, um pulgão, e ela dizimou a citricultura brasileira na década de 30, 1940, porque nós só plantávamos laranja enxertada em um porta-enxerto, que é a laranja doce enxertada na laranja azeda, que era suscetível, essa combinação é suscetível à tristeza dos citros. Com isso, perdeu-se na época 12, 15 milhões de plantas de citros que foram dizimados. Todos os pomares citrícolas aqui em São Paulo foram dizimados com essa doença. Com uma pesquisa do Instituto Agronômico, aqui o Dr. Álvaro Santos Costa, o Dr. Silvio Moreira, estão nessa foto histórica, né? Haviam experimentos no Centro de Citricultura com combinações com porta-enxertos tolerantes, como o limão-cravo. Então, aqui é uma área experimental que morreu tudo, ficou uma planta de laranjeira com porta-enxerto tolerante. Então, a pesquisa, ela sem estar pensando na tristeza, que não existia no Brasil, pensando só em combinações, ela já resolveu um problema da troca do porta-enxerto e resolveu o problema endêmico da tristeza, trocando esse porta-enxerto. Outra pesquisa também, desenvolvida no IAC, foi a pré-imunização, que nada mais é do que a vacinação da laranja-pera, que é muito suscetível à tristeza, com um vírus fraco da tristeza. Com isso, a gente consegue plantar laranja-pera. A laranja-pera é muito suscetível à tristeza. E aí a gente consegue plantar laranja-pera, só para vocês terem uma ideia, a gente produz aí 100 milhões de caixas por ano de laranja-pera, que dá um rendimento, uma produtividade, um lucro para o país, né, de 500 a 600 milhões de dólares por ano. E graças à ciência a gente consegue plantar laranja-pera enxertada em limão-cravo e outros porta-enxertos hoje. Então, só um exemplo mostrando
o que a pesquisa pode trazer de benefício aí para a sociedade. E o tema que eu vou falar para vocês hoje é uma tendência, né, são os novos porta-enxertos. E vou dar um exemplo que seriam os citrandarins. Os citrandarins, eles são os porta-enxertos da moda hoje, nada mais são do que híbridos de tangerina Sunk com Poncirus trifoliata. Aqui tem um QR Code que vocês podem acessar para esse folder que nós temos sobre os nossos citrandarins. Se vocês não conseguirem baixar agora, a live fica gravada e vocês podem, com o tempo, voltar no vídeo e acessar esse material. Nós temos diversos citrandarins nomeados aqui, com números e nomes, híbridos aqui, na sua maioria, de Sunk com trifoliata rubidu, e já registrados no Ministério da Agricultura, na CDA, e disponíveis para serem comercializados e plantados. E como que a gente chegou nesse citrandarins? É um programa de melhoramento longo, chefiado pela doutora Mariângela Cristofani Ali, já desde a década de 1997, ela vem fazendo os cruzamentos de Sunk com trifoliata para obter esses híbridos, chegou à seleção e hoje nós temos no estado de São Paulo todo, em todas essas cidades, experimentos com esses citrandarins. Então, toda a região citrícola, desde a norte, a região central, leste, sul, sudoeste, nós temos experimentos representativos, principalmente com laranja doce. E também com limácea Tahiti. Eu vou dar alguns exemplos dos mais promissores e os que já estão registrados e já estão disponíveis. Um deles é o citrandarim IAC3026, chamado Santa Amélia. Ele é ananicante, vocês podem ver aqui na foto, plantas adultas, com 8 anos de laranja-pera na região norte, aqui é Barretos, está irrigado. Plantas muito compactas, muito produtivas, frutos graúdos, né? Uma alta eficiência produtiva. A doutora Mariângela avaliou esse material nessa região e outras regiões também, e aqui a gente tem um gráfico com muitos números, eu vou só pontuar que o Santa Amélia, ele tem uma eficiência produtiva tão boa quanto outros materiais mais vigorosos que estão aqui nessa foto. Eu vou falar um pouquinho de todos eles, que é o Capão Bonito, o Guanabara, o Itajobi e o Muriti. E, então, ele tem uma eficiência produtiva bastante interessante, mesmo sendo uma planta ananicante. Aqui tem outros 2 exemplos de citrandarins diferentes, né? Um vigoroso, aqui é Limácea Tahiti, enxertada no citrandarim Pindorama, é esse material mais vigoroso, tolerante à seca. Na direita, a Limácea Tahiti IAC5, enxertada no citrandarim 152 Itajobi. É a mesma área experimental, aqui é Pindorama, sequeiro, uma planta do lado da outra, a mesma idade de plantio, e ela é a diferença de vigor que o porta-enxerto proporciona para a copa. Isso aí a gente tem que ter noção na hora de fazer o plantio, né, para fazer a escolha do espaçamento. É importante, então, vocês podem estar percebendo, notarem que cada citrandarim tem uma característica diferente, de vigor, de resistência à seca, de compatibilidade. Esses que eu falei até o momento, o Pindorama, o Itajobi e a Santa Amélia, eles vão bem com laranja-pera, e o Pindorama e o Itajobi vai bem com limácea Tahiti. Aqui, para vocês terem uma ideia, nesse experimento em Pindorama, que é sequeiro, nós temos o citrandarim Pindorama sendo o mais produtivo, aqui é produtividade tonelada por hectare, ele é mais produtivo que o limão-cravo. O Itajobi, ele já fica num grupo intermediário, mas vocês podem perceber, ele é um material ananicante, né, semi-ananicante, bem mais produtivo que o padrão ananicante que nós temos, que é o Fly Dragon, que no sequeiro ele sofre bastante. Então, esse material, nós fizemos algumas avaliações de resistência seca, ele tem uma tolerância seca bastante superior ao Fly Dragon e similar ao limão-cravo. E uma vantagem de ser um material não tão vigoroso. Nós temos também um citrandarim aqui, já indo mais para os semi-vigorosos e para os vigorosos, o Muriti, que é o 3299, que vocês podem perceber, sendo testado em laranja doce, que é laranja-pera. E o interessante desse híbrido, né, desse citrandarim, aqui na região de Colômbia, que é uma região bastante quente, né, em uma época seca, ó, vocês podem perceber, aqui a foto foi tirada na mesma área experimental, na mesma região, diversos citrandarins
suscetíveis à seca, e o muriti sendo um material tolerante à seca, o que é bastante interessante. Aqui um experimento em sequeiro, tá? Sem irrigação. E esse material, né, o muriti, é bastante produtivo. Aqui a produção acumulada de 4 safras, ó, caixas por planta, dando quase 10 caixas por planta na região de Gavião Peixoto. Isso em condições de sequeiro para laranja Valência. O Citrandarim 3128, que é o Guanabara, já é um porte vigoroso e bastante tolerância à seca também quando comparado com o Citromelo suíno. A Marianja tem avaliado esse Citrandarim tanto em Barretos quanto em Gavião Peixoto, e vocês têm aqui o acumulado de 3 safras, bastante produtivo quando comparado com o Citromelo swingo, bem superior a um Citromelo swingo e outros materiais aqui, outros híbridos também. Com isso, a Mariângela, nós lá do Centro de Agricultura, fomos fazendo nossos bancos de sementes, que a gente chama, nossos jardins clonais de sementes. Nós temos que multiplicar, né, a semente desses porta-enxertos para poder disponibilizar para o setor. E além disso, né, além da multiplicação deles no campo, nós precisamos fazer toda a regulamentação, que é, primeiro, ter um registro nacional de cultivar no Ministério da Agricultura, depois um RENASEM, depois regularizar na CDA também, aqui em São Paulo, ter as plantas básicas em telado, e hoje esses materiais que estão aqui, estão naquela tabela, naquele QR Code que tem o folder, estão todos regularizados e passíveis de serem comercializados e plantados oficialmente no estado de São Paulo. Nós testamos todos esses materiais para ver o poder germinativo, né, em papel germiteste. Vocês podem perceber que a germinação é alta, acima de 80%. A gente tem a germinação, o Pindorama aqui, 78%, e alguns materiais como Santa Amélia e o Guanabara, 100% de germinação. Aqui fica um pouco estranho, porque a gente faz no escuro, né, esses rolinhos de papel umedecido, e as sementes dispostas aqui para fazer a contagem, um número conhecido, e elas ficam no escuro, por isso que aqui está tudo, ela não está pigmentada, né, não tem clorofila, então está todo branco aqui o material. Se você deixar no sol, isso vai ser pigmentado, mas o teste é feito em condições de escuro. Se alguém tiver interesse, então, como eu disse, nós estamos com esses materiais todos regularizados, tanto na Defesa, no Ministério da Agricultura, nós temos a certificação ISO, e hoje a produção do campo é certificada pela FSA-SAI também. Podem enviar um e-mail aqui para esse e-mail, sementes@ccsm.br, quem tem interesse em sementes. Isso seria para viveristas, tá? Não é o produtor diretamente que obtém esse material, ele tem que ter um viverista, né? Ele que vai fazer as mudas. Borbulha, seria mais para a copa, mas tem alguns porta-enxertos que também nós temos disponíveis, borbulhas@ccsm.br, e aqui um telefone, que é um WhatsApp também. Nós temos, além desses materiais que nós falamos, que foram híbridos obtidos pelo programa de melhoramento, nós temos alguns híbridos que foram introduzidos no nosso banco ativo de germoplasma. Dentre eles, o Citrandarim 1711, o 1697 e também o 1600. E nós temos um experimento bastante grande na Agroterenas, em Santa Cruz do Rio Pardo, com mais de 4.000 plantas de cada um desses materiais. Nós estamos comparando esses materiais, que são ananicantes, com um pomar comercial de Citromelo swingo, que não é ananicante, para a gente ter uma ideia de eficiência produtiva e também de resistência a HLB. E os dados de produtividade mostram um ganho de produtividade nesses pomares adensados desses citrandarins, né? Vocês podem ver aqui aqui 2 anos de produção, o 1600, 1697 e 1711. A eficiência produtiva bastante interessante, sendo o 1600 um pouco superior, estatisticamente não, mas ele tem se despontado, mas os 3 citrandarins ananicantes são mais eficientes na hora de produzir comparados com o Citromelo swingo. E quando a gente olha a incidência de HLB nesses materiais, a gente observa que eles não são resistentes, né? Porém, por serem de porte menor, por brotarem menos, serem menos atrativos, possivelmente ao psilídeo, a gente consegue ter uma porcentagem de plantas, né, incidência, aqui nesses últimos anos, bem inferior comparado com o Citromelo swingo,
que é uma planta, uma combinação mais vigorosa, isso com a laranja Valência, tá? Que está enxertada nesse material. E aí, o que a gente tem trabalhado bastante também com a Agroterenas e a Marianja, e tem um projeto com a FAPESP, com a Astrosuco, é a possibilidade de adensar e, por que não, ter uma colheita mecanizada num futuro breve, né? A gente sabe que o custo da colheita e a dificuldade de mão de obra está grande hoje, né? Então, conduzir plantas em porte menor, né, em renque, que a gente fala, e ter máquinas adaptadas para colher dessa forma. Então, esse projeto que eu faço parte também, o Rodrigo Martinelli já fez parte, e a Marianja coordena, né, que é o CROP, né, nós temos alguns resultados que a gente espera. Já estamos bem encaminhados. Selecionar porta-enxertos, já selecionou, que reduzam o tamanho da copa e que sejam mais tolerantes ao HLB e estresses abióticos, como, por exemplo, a seca, como eu falei. Estabelecer um novo sistema de produção dos pomares com maior densidade de plantio e aumento de produtividade. Isso a gente já consegue oferecer para vocês. E desenvolver novas tecnologias, possibilitando o manejo sustentável da agricultura, né, com uma eficiência do uso de água, eficiência de uso de nutriente, eficiência de uso de defensivos, né, e, paralelo a isso, desenvolver equipamentos para colheita mecanizada, tecnologia de aplicação, drones, plantas menores, tudo isso facilita o desenvolvimento dessas novas técnicas de manejo e vem de encontro com a sustentabilidade. Então, a gente está sempre em busca de parcerias para essa parte final do projeto. A gente agradece todos os parceiros, né, as fazendas que nos apoiam, a FAPESP, o FISCAR, o CNPq, né, a Agroterena, a Citrosupa, a Cutrale, todos que nos auxiliam nessa essa empreitada, né, com esses porta-enxertos, e já temos bastante materiais promissores. Eu deixo aqui o meu e-mail e fico também à disposição no debate depois para responder as perguntas que podem vir. Obrigado pela atenção e eu passo a palavra para a Daniela e depois para o Rodrigo Martinelli. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Eu mesma já fiz algumas anotações aqui sobre coisas para perguntar para você. Adorei a apresentação e essas novidades, né? Mas eu vou segurar aqui para a gente fazer as perguntas todas no final. Ok, Então, fica à disposição. Rodrigo, eu passo a palavra para você para a gente falar sobre o nosso segundo assunto aqui de hoje. Ok, Dani, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, pessoal da Fundação, Fernando, agradeço a confiança para eu falar de um assunto que é bem complexo, né? Eu estou colocando aqui minha apresentação. Vocês conseguem só me dar um ok se tá funcionando? Sim, nós estamos vendo. Ah, então beleza. Então agora eu vou falar um pouquinho, né, do manejo da resistência do psilídeo a inseticidas na citricultura, né? É um assunto complexo. Só para dar um contexto aqui, né? Eu sou pós-doc lá, eu estou coordenando o laboratório de fitossanidade, que oficialmente começou em março deste ano, tá? Então, a partir de março deste ano que eu comecei a trabalhar mais com o psilídeo, tá? Bom, só para dar um contexto aqui, se a gente começar a ver as notícias que tiveram aí da incidência do HLB aumentando, a gente vai ver que tem bastante coisa que apareceu ultimamente aqui, desde a incidência atingindo níveis alarmantes, greening avançando em pomares de citros em São Paulo, dispara a venda de defensivos, né? E produtores relatam alta incidência até fora do estado de São Paulo, tá? Então, isso nos alarma para um problema que já é conhecido. Se a gente pegar esse dado aqui do Fundecitrus, né, da distribuição dos nossos pomares, do cinturão citrícola, quanto à quantidade, né, dessas plantas que têm o HLB, são valores altíssimos. Por exemplo, eu estou situado aqui na principal região, né, região de Limeira, 70% das plantas com, né, e se a gente pegar aqui pomares acima de 5 anos e até 5 anos em cada região, Limeira também aqui é a principal região do cinturão citrícola com HLB, né? Então, a gente está numa fase
que já era crítica, né? E está mais crítica ainda pelo controle do psilídeo. E só para falar esse dado eu achei bem interessante aqui da Flórida, o que aconteceu nos Estados Unidos antes do HLB e depois do HLB. Esse daqui é um dado que o Jim Graham apresentou na Semana de Citricultura desse ano, né? De 242 milhões de caixas, desceu para 16 milhões, com a previsão da produção da Flórida, né? Tudo isso pelo HLB. Lógico que lá eles têm outros problemas e tal, mas diminuir 93% porque nunca houve uma doença nesse nível, né? Então, os produtores já conhecem bem o HLB, né? Era chamado de greening, né? Aqui fotos dessa doença em folhas de citros, em frutos, né? Aqui efeitos indiretos, quando a planta começa a combater a bactéria que começa a entupir vaso e começa a ter esses sintomas reflexos, né? E aqui, onde a gente consegue ver bem, de uma maneira bem comum, assim, se está com HLB ou não, pelo teste da simetria do sintoma, né? E essa doença, ela é transmitida pelo inseto vetor, que é a Diaphorina citri, que é o psilídeo dos citros, né? Então, aqui é uma foto que mostra o ciclo dele desde ovo, os instares aqui de ninfa, né? Ele aqui recém-adulto e ele adulto. E eu chamo a atenção muito para esse número aqui, ciclo de 12 a 43 dias. Dependendo das condições climáticas, esse inseto ele tem a capacidade de passar para ovo adulto em até 12 dias, o que nos preocupa muito, ainda mais com essas ondas de calor, né? Mas eu vou falar sobre a resistência desse inseto a inseticidas. Os inseticidas são os principais métodos de controle utilizados no mundo todo, né? Então, só para contextualizar aqui, o que é a resistência, né? Nessa figura aqui, a gente tem uma população de insetos aqui, onde o vermelhinho aqui é um resistente. Como que ele ficou resistente? Por mutação na natureza. A mutação ocorre a qualquer momento e por alguma mutação que ele teve, ele consegue ficar resistente a um produto. E se esse produto não funciona, após a aplicação, ele sobrevive e as gerações posteriores vão predominando até chegar à dominância dessa progenie resistente ao inseticida. Isso acontece também com planta daninha, com fungos, né? Então, isso é bem conhecido. Então, isso é a resistência, tá? E ela é causada também pelo homem. Como que está essa resistência do psilídeo dos citros aos inseticidas no mundo? São 123 casos no mundo, isso oficialmente pelo portal do Iraque, que é o Comitê de Resistência a Inseticidas, né? 5 mecanismos de ação já foram apresentados, resultados, e 9 ingredientes ativos, tá? Aqui eu coloquei uma lista dos ingredientes, o código do mecanismo de ação e o grupo químico, tá? E aqui, esse mesmo dado aqui, as ocorrências no mundo mostram que o imidacloprido é o que está em primeiro lugar, seguido do clorpirifos, tiametoxan, citalopram e assim vai, né? Aqui não tem nenhum caso brasileiro, porque formalmente ainda não chegou para eles os nossos casos, porém a gente já tem a notícia que temos casos aqui no Brasil, né? Isso daqui é a nível global, tá? E só para vocês terem ideia, esses mesmos produtos, né? Eu fiz uma tabela aqui que mostra. O imidacloprid, por exemplo, o mecanismo de ação dele, o código que os produtores têm que ficar muito atentos, e eu vou falar disso com as recomendações que a gente passa, né? Só para ter uma ideia, no Ministério da Agricultura tem 49 produtos formulados do ingrediente ativo imidacloprid, então precisa ficar bem esperto, tá? Por exemplo, os mais conhecidos provados, Imidagold, e por aí vai, né? Clorpirifos também, mesma coisa. Tiametoxan, mesma coisa. Tem o Actara, o Engeopleno, o Durivo. Detalhe que para o Engeopleno e o Durivo, os produtos comerciais, eles têm mais de um ingrediente ativo, né? Então, o Tiametoxan está dentro desse produto comercial. Tá? Então, aqui só para os produtores, depois, se eles quiserem pegar esses dados, eles conseguem, tá? E o que foi demonstrado até na Semana de Citricultura esse ano, que gerou notícia falando dos primeiros casos de resistência ao psilídeo a dois inseticidas, o imidacloprido e a bifentrina, tá? O Amaral, né, o colega nosso em sua tese de doutorado, está demonstrando, através de coletas de populações de psilídeo que são suscetíveis, que são criações de psilídeo que nunca teve a pressão de seleção, né? Ou seja, nunca ficaram no campo recebendo produtos e selecionando as progênies resistentes.
E também ele pegou várias populações das principais regiões produtoras aqui, região de Novo Horizonte, Bebedouro, Santa Cruz do Rio Pardo e Limeira. E o que que a gente consegue ver com esse dado aqui, com esse gráfico? A gente consegue ver que aqui embaixo está a concentração e a mortalidade do psilídeo, tá? Se a gente quiser ver aquela famosa dose 50, nesse gráfico a gente consegue ver. A dose 50 para matar esse suscetível de referência, né? Tá aqui, bem baixinha na concentração desse produto. E aí, as curvas que eles fizeram com os outros, com o mesmo produto, né? Só que com populações coletadas de psilídeo que eles já desconfiavam que não estavam sendo controlados, a gente vê que essa barriguinha está bem mais para a direita aqui. E quanto mais para a direita, pior. E se a gente pegar esse dado, por exemplo, aqui, ó, do imidacloprid, a pior região foi a região de Novo Horizonte, onde a dose 50 tem até o dado aqui, tem essa razão de resistência de 109. O que que é isso? Isso daqui é quantas vezes mais precisou do produto para controlar 50% da população desse psilídeo dessa região, comparado com o psilídeo que nunca teve essa pressão de seleção. Ou seja, precisou de mais de 100 vezes a concentração do produto para poder controlar. As populações, por exemplo, de Bebedouro, 20 vezes mais, Santa Cruz do Rio Pardo, 20 vezes mais também, região de Limeira aqui, ó, 36 vezes mais. Então, isso é a evolução da resistência, tá? Para o outro produto aqui, a bifentrina, mesma coisa, suscetível de referência está aqui para trás, com pouca concentração, consegue matar ele, chegando até 100% aqui no gráfico. E aqui as regiões chegando com o pior dado aqui, Limeira novamente aqui, mostrando até 170 vezes mais, precisou de 170 vezes a concentração para controlar esse inseto. Ou seja, todos esses anos controlando o psilídeo sem fazer rotação de mecanismos de ação, seguindo o que é preconizado pelo Fundecitrus, pelo Centro de Citricultura, aconteceu isso. Se um produto ele controla, o produtor vai lá e só usa ele. O que que acontece? Uma hora ele vai parar de funcionar porque vai ter a seleção de insetos resistentes, tá? E esses são os dois primeiros casos no Brasil que logo vão estar naquele banco de dados internacional falando que também tem os casos no Brasil, tá? Então, isso daqui foi demonstrado pela primeira vez na Semana de Citricultura e gerou bastante notícia, como eu já falei, né? Alarmou bem os produtores, tá? E assim, como que a gente deve manejar a resistência? A gente já sabe, já, assim, já tem as informações, isso é passado pelo Instituto Agronômico, Centro de Citricultura, Fundecitrus, e eu vou repassar aqui um pouquinho. São 4 pilares aqui, né? É um material, bastante coisa que eu estou mostrando aqui é do Fundecitrus, tá? Rotacionar os inseticidas com pelo menos 3 modos de ação diferentes. Intervalo de aplicação muito importante, tem intervalos pequenos, tem que ter mais aplicações para evitar o escape desses insetos, tá? Usar o produto certo, a dose certa, não usar dose menor, dose maior, e também correções na aplicação, tá? Só para quem está nos assistindo entender, o que que é o mecanismo de ação, né? É onde age no inseto, aonde no metabolismo do inseto o inseticida vai agir. Então, se você usa muito de um mecanismo de ação, aconteceu alguma coisa aqui, por exemplo, no sistema nervoso e muscular do inseto que fez ele ficar resistente. Então, você tem que ficar rotacionando, usar um sistema nervoso muscular, depois um de crescimento, e assim vai. Então, vários mecanismos para conseguir combater essa praga, tá? E uma coisa muito fácil, hoje já é uma normativa, todos os produtos têm que vir com o grupo químico e o número do seu devido grupo químico, do seu devido mecanismo de ação. Então, ele tem que rotacionar. Uma hora usar um que é um B, por exemplo, o Malathion aqui, depois um 3A, que é o Taustar, um 4A, que é o Provado. Ele tem que fazer isso. Tem que tomar muito cuidado, porque tem produtos que têm o 3A e o 4A junto. Então, o produtor ele tem que ficar atento para rotacionar. Lógico, quando você tem a mistura, você tem um controle mais amplo, um controle melhor, mas o ideal é rotacionar. Esse é um problema muito sério. A gente tem que ir em busca do ideal. Eu sei que não é fácil, porém, são as normativas que a gente tem, são as diretrizes que a gente tem para poder minimizar a resistência, tá? Um segundo ponto, intervalo de aplicação. Aqui é um estudo que o Fundecitrus fez que mostra aonde está laranjinha aqui,
ainda o produto está aqui. Então, ele vai ter ação contra o psilídeo. Então, laranja aqui, ó, um dia. Uma semana depois, a brotação nova já quase não tem o produto. 2 semanas já praticamente não tem o produto. E onde que o psilídeo gosta mais? Nas brotações novas. Então, essa é a importância do intervalo de aplicação. Tá? Produto certo, dose certa. Hoje em dia, a maior eficácia são os produtos desses grupos: diamida, carbamato, sulfoxamina, organofosforado e espinosina. Os de menor eficácia, neonicotinoide, que é o imidacloprid, e piretroide, eficácia abaixo de 80%. Outra coisa muito importante, piretroide e neonicotinoide, não misturar com esses outros grupos, tá? Fazer a rotação e não ficar misturando, além de ter incompatibilidade entre esses grupos aqui, tá? Aqui também é um material do Fundecidos que mostra o que você pode misturar do grupo 1 que controla adulto e ninfa, para o grupo 2 que controla somente ninfa, do grupo 3 que controla adultos e ninfas. E aqui eu puxo aqui para as inseticidas biológicos e botânicos, que é uma coisa que a gente está estudando, não posso trazer esses dados, mas eu tenho umas médias ali que eu posso só mostrar como que a gente está vendo esses novos produtos, tá? Aqui uma coisa bem legal, e o produtor ele precisa saber, às vezes, isso daqui é um levantamento que eles fizeram da média de população de psilídeo capturado nas propriedades, né? Aqui é o tanto de psilídeo por armadilha, que vai passando o tempo. Quando começa a ter uma suspeita de resistência, tem que começar a suspensão de certos produtos. Aí, nesse caso aqui, foi de piretroide e neonicotinoide. Ou seja, quando eles começaram a usar outros produtos, eles sempre falam que por 3 meses, mais ou menos, né? No tempo aqui diminuiu muito a captura de psilídeo, ou seja, já começou a manejar a resistência, tá? Isso é importantíssimo. Outras coisas que, assim, os produtores já sabem, mas é bom falar: a qualidade da aplicação, a aplicação tem que pegar na planta toda, tem que tomar muito cuidado com o ponteiro que fica desprotegido na aplicação. A aplicação tem que ser muito calibrada, muito certinha, tá? E ponteiro é onde o psilídeo mais gosta, tá? Verificar se está tendo eficácia de controle, principalmente nesses locais de difícil acesso dos produtos, né? Alternativa, quando tem planta muito alta, aí são coisas assim novas, como pulverização com drone, mas também, se alguma área que tem muito problema, pode ser feita pulverização com avião, algum pulverizador unilateral, né, que ele consegue jogar um pouco mais para cima, e até poda das plantas, tá? Pulverização de planta jovem tem que tomar cuidado, tá? Tem que fechar uma parte dos bicos para poder aplicar só nas plantas. Isso é qualidade de aplicação, fazer o produto chegar no local certo, na quantidade certa, tá? E uma outra coisa, os produtores eles têm que se unir para fazer um manejo regionalizado. Já se sabe que esse inseto ele tem um raio muito grande, né, de ação. Então, o recomendado é um controle aí por um raio de 5 quilômetros entre os produtores. Os produtores têm que se ajudar para conseguir combater. Tá? E chegando na parte final aqui da minha apresentação, eu vou mostrar alguns resultados experimentais, rapidinho, tá? Por exemplo, aqui esses resultados foi de um estudo feito também com o pessoal do Fundecitrus, mostrando brotos com ninfas grandes, o que é verdinho, e talhões com ninfas grandes, tá? E aqui, quando a rotação é adequada, 3 ou mais mecanismos de ação sem repetição nas últimas 5 aplicações, tá? E o que é interessante de ver, aqui tem o grupo dos 7 a 10 dias, e aqui na direita, ó, acima de 28 dias, ou seja, um intervalo muito grande. Quando é feito num intervalo curto, aqui, não se vê ninfa grande de psilídeo, tá? Valores muito baixos. Por que ninfa grande? O psilídeo ele só vai chegar no estágio de ninfa grande se não teve um produto controlando ali, porque ele pode não conseguir controlar no primeiro momento. Porém, as ninfas elas vão se contaminando e vão morrendo. Agora, se vê a presença de ninfa grande, quer dizer que a aplicação foi ruim, o produto não está funcionando, tá? Então, é um indicativo para a eficiência de controle. E o que é interessante? Com a rotação adequada ou inadequada, os números aqui de talhões com ninfas grandes é muito alto. Por que isso, Rodrigo? Isso eu falo para vocês por causa do ciclo do inseto. Se demorar mais de 28 dias no calor que está fazendo, já deu mais de 2 gerações do psilídeo. Então, por isso que não está controlando, tá? Então, isso aqui são os resultados experimentais
de rotação de mecanismos de ação, o que é bem legal, tá? É difícil de ter produtos assim, de ter estudos assim. Outros estudos com rotação em duas áreas que eles viram, né? Eles viram que usando os grupos químicos na dose de bula, tudo certinho, fazendo rotação, eles conseguiram ver que em uma área o piretroide começou a cair o controle, mas não tanto assim, tá? E aqui numa segunda área, esse estudo, ele mostrou que piretroide e neonicotinoide começou a cair muito o controle. Então, quando acontece isso, não utilizar esses grupos químicos, tá? Então, tem que ser feito o monitoramento da resistência. E como que se monitora, né? A gente pode monitorar por armadilhas, né, para ver a contagem de psilídeo, que geralmente é colocado nas bordas dos talhões, e também tem o alerta fitossanitário de fundecítrus, que mostra que o risco pode estar baixo, médio, alto ou extremo para a ocorrência do psilídeo, tá? Então, são ferramentas que a gente usa para monitorar. E fechando aqui, quase falta esse mais um slide só, a gente fez um monitoramento no Centro de Citricultura, a gente tem um programa que a gente tenta fazer uma rotação de mecanismos de ação. Tinha a suspeita de resistência de insetos ao imidacloprido. A gente coletou essa população R aqui, que a gente achava que era resistência, e que era resistente, e a população S de suscetível. O que que a gente viu? A gente viu que eles morreram com doses muito baixas, doses perto da bula desse produto. Ou seja, no nosso manejo, usando vários mecanismos de ação, não encontramos insetos resistentes ao imidacloprido. Isso daqui é novo, a gente começou a trabalhar com isso recentemente e agora a gente vai continuar para outros produtos também, tá? E assim, só uma última informação que eu deixo aqui, eu não posso, algumas coisas eu não posso mostrar, né? Mas o que está vindo de novos produtos, né? A gente está vendo que tem bioinseticidas com bom controle, né? E esses bioinseticidas, eles podem ser por fungos entomopatogênicos, né? Que são fungos que atacam insetos, algumas cepas de Isária mostrando até 90% de controle, e alguns inseticidas botânicos que são feitos de extrato de planta, chegando até 100% de controle. Ou seja, tem algumas coisas bem legais para vir a ajudar o produtor aí, tá? A gente não pode mostrar ainda, né, o que são esses produtos, mas tem algumas coisas bem legais, tá? Então, eu passei um pouquinho do tempo, agradeço. A informação que eu queria passar era uma informação mais geral mesmo, porque é muito difícil ainda, tá? É um cenário muito que está nos desafiando muito, né? E não tem assim tanta informação nova ainda. O produtor ele tem que fazer o arroz com feijão ali para funcionar bem, tá? Tem que fazer o manejo da resistência, tá? Muito Agradeço, viu, bem. Dani? Muito obrigada, Rodrigo. Bastante informações, informações muito relevantes, e eu realmente agradeço a você e ao Fernando por compartilharem esse conhecimento de vocês conosco. Tenho certeza que isso vai ajudar os produtores, né? Gostaria de reforçar o convite para que você acesse a plataforma do Citrus Conecta e assista ou baixe os materiais que estão disponíveis, ou entre no nosso grupo de WhatsApp para receber mais materiais e informações exclusivas, e os links estão todos no chat dessa transmissão. Então, eu tinha falado que estava lá na descrição, mas eles estão no chat, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a parte de perguntas e respostas. A gente tem aqui 3 perguntas que já foram colocadas pelo nosso público, duas que são mais direcionadas para o Fernando e uma para você, Rodrigo, e eu tenho algumas aqui também que eu fiz numa anotação. Então, a gente tem no chat uma primeira pergunta que veio de produtores da região de Monte Azul. Então, eles gostariam de saber sobre variedades BT de citros que a Embrapa e o IAC estão testando, né? E se tem, já tem isso pronto, e se tem eficiência à resistência do HLB, ou melhor, resistência do psilídeo. Essa é uma primeira pergunta, Fernando. Quer que eu já vá responder, Duda? Sim. A gente tem uma fase ainda de estudo. Esse trabalho do BT, o trabalho da pesquisadora da Embrapa, chama Juliana Astua. Ela já trabalhou no Centro de Agricultura e hoje ela está no Instituto Biológico em São Paulo, e uma parceria com a Exalc e com o Centro
Ela trabalhou com BT desde aplicação via drench de soluções da bactéria, né, dos bacilos, pensando em uma forma sistêmica, ter alguma atuação no psilídeo. Depois ela progrediu para plantas transgênicas com genes dessa bactéria, né, do BT, né, pensando em controle de, como tem para algodão, para milho, né, milho transgênico, principalmente para lagarta. Até onde eu sei, os trabalhos ainda estão em fase de caso de vegetação, e para ninfas de psilídeo já tem algum trabalho publicado com algum resultado interessante. A gente sabe que a questão dos transgênicos na citricultura ainda não é liberado, né? O nosso maior mercado consumidor do suco de laranja, que é a Europa, não aceita, não vê com bons olhos a questão da transgenia, apesar de a gente saber que é uma solução viável, possivelmente. Aí os Estados Unidos também têm corrido hoje para isso, né? A gente tem muitos trabalhos nos Estados Unidos na Flórida com transgenia. Nós, no Centro de Agricultura, temos várias plantas, mas tudo protótipo ainda em caso de vegetação, em pequenas áreas experimentais totalmente controladas, para não ter dispersão de genes, com bordaduras isolados dentro do que a CTN-Bio exige, que é a Comissão Nacional para pesquisas aí com transgenia. Então, existe sim, mas ainda está em fase experimental, e alguns dados já preliminares mostram ser promissores para controle de ninfa de psilídeo. Tá, interessante. Então a gente pode ficar aí aguardando novidades também num futuro, espero que não muito distante, né? Uma outra pergunta que veio do Eduardo Henrique é sobre a questão das sementes, né? Se as sementes elas são retiradas de campo aberto ou elas são produzidas em estufa. O Eduardo deve ser o Eduardo que é atendido pela Selma aqui em Mogi Guaçu, deve ser pelo nome, a gente tem uma parceria com eles lá também. A legislação, Eduardo, ela permite que se tire sementes de plantas de campo aberto. Por quê? Deixa eu explicar. Não tem transmissão da bactéria, do HLB, da CVC ou a tristeza, né, de patógenos vasculares para sementes. As sementes funcionam como se fosse um filtro, porque ela está internamente dentro do fruto, não tem ligação com os vasos, né? Os vasos eles terminam no pedúnculo que chega até o fruto para fazer. Os vasos chegam para trazer água, né, açúcar no fruto para o enchimento do fruto. Então já tem vários trabalhos, inclusive eu tenho um trabalho publicado mostrando, coletando frutos de plantas sadias e plantas sintomáticas para HLB, não há transmissão via semente de doenças vasculares. Então a legislação, tanto a federal quanto a estadual, permite que se tire semente de campo. Porém, a gente tem percebido que está cada vez mais difícil produzir no campo, porque a gente tem que erradicar as plantas doentes e as plantas começam a ficar improdutivas, né? Então a gente está tendo que pensar em soluções em áreas mais isoladas, e tem alguns trabalhos também com estufa. O problema da estufa é a questão de polinização. A gente trabalhei com polinização também no meu mestrado. A gente precisa de vento para levar o pólen ou a abelha. Quando você vai para a estufa, você limita bastante. A gente fez um trabalho no Centro de Agricultura coletando frutos de campo e de casa de vegetação. Na casa de vegetação tem 1/3 do número de sementes do campo, porque a polinização é muito prejudicada. Então, ainda, e fora o custo, né, de se fazer em estufa. Então, hoje a legislação permite e não tem transmissão de semente para as plantas. Ah, sim, porque é uma forma segura. A gente consegue obter plantas sadias a partir das sementes produzidas em campo, né? 100% sadias. Que ótimo. E uma outra pergunta também que veio do Eduardo ele quer saber se o Citrandarim 1711 tem alguma relação com o San Diego. Ah, tá. Boa pergunta. Como eu disse, cada citrandarim é um citrandarim. Eles têm, eles são similares porque eles têm parentais parecidos, né? Que são todos filhos de microtangerinas com trifoliatas. No caso do 1711, que é o material do IAC, ele é um híbrido de uma tangerina que se chama Changsha com um trifoliata que se chama English Large. No caso do San Diego, se eu não estou enganado, ele é um material que veio dos Estados Unidos. Ele é muito parecido com os híbridos que a Mariângela tem. Ele é um Sunk com um trifoliata Rubidu normal, mas são diferentes.
tanto que o San Diego é mais vigoroso do que o 1711. O 1711 é mais ananicante, como eu mostrei na apresentação. Mas ambos são filhos de microtangerinas com trifoliatas, mas muda um pouco os parentais e muda também as características de vigor, né? Bem interessante, bem E o San Diego é interessante. um material da Embrapa, tá? Eu acabei citando mais os nossos materiais por causa da parceria, né? Nós acabamos falando mais dos materiais que nós temos lá na estação experimental, que os produtores ficaram curiosos para conhecer um pouco mais. Mas a Embrapa também tem bons materiais, tá? E já estão sendo disponibilizados aí no mercado. Ótimo. E daí, Fernando, você, ao longo da sua apresentação, você trouxe para a gente algumas dicas, né? E você mostrou com as fotos e tal a diferença dos porta-enxertos, né? Então eu queria que se a gente conseguisse resumir ali o que que a gente precisa levar em consideração para fazer a escolha mais acertada desse porta-enxerto, né? Porque tem vários tipos de citrandarins, por exemplo, né? Mas nem Sim, todos se adaptam bem a qualquer região, né? Então, quais são os principais fatores para o produtor levar em consideração e se, ao plantar esses novos porta-enxertos, também precisa mudar alguma forma, né, de plantar ou de conduzir o pomar. a gente tem citrandarins mais ananicantes, né? Que proporcionam copas anãs, que a gente fala. Esses, se ele tem proporciona uma copa pequena, porque ele tem um sistema radicular pequeno, tem uma relação bastante interessante. Se é vigoroso, tem bastante raiz. Se é ananicante, tem pouca raiz. Se ele tem pouca raiz, ele possivelmente ele tem uma tolerância seca inferior a um material mais vigoroso. Então, ele vai exigir uma região, por exemplo, norte do estado de São Paulo, que eu sei que o programa Futuro Resiliente atende muita gente da região norte do estado, que é mais quente, tem um déficit mais acentuado, irrigação. Então, teria que ser um produtor mais tecnificado para estar plantando um material mais ananicante. E os ananicantes também são bem exigentes à questão de micronutrientes, tem que ficar bastante atento. A gente tem algum trabalho, eu, Rodrigo Martinelli, com relação a herbicida, a gente tem alguns relatos de alguns materiais podem sofrer um pouco mais com alguns herbicidas no solo, a gente está ainda começando a trabalhar com isso, porque a gente não conhece muito a fundo, mas o que a gente pode falar, a questão de tolerância seca, e também de micronutriente. Se é um produtor que vai trabalhar com sequeiro, numa região não tão seca, ele pode partir para um material já semi-ananicante, vigoroso, que ele não vai ter tanto problema. A gente tem materiais muito bons, intermediários, não tão vigorosos quanto o limão cravo e não tão ananicantes como um fly dragon. Está ali no meio que tem uma boa tolerância seca. Então, para um produtor que não tenha acesso à água, à irrigação, nessa tecnologia, e também tem a questão da copa que ele vai plantar. A maioria desses que eu citei são compatíveis com a laranja-pera, salvo alguma exceção que eu acabei nem colocando, acho que eu coloquei o capão bonito, ele tem problema com laranja-pera, é incompatível, daí tem que colocar uma outra copa ou trabalhar com um filtro, né? A gente chama de interenxertia. Então Uhum. tem umas particularidades, mas sempre é bom conversar com o viverista, conversar com o pesquisador da região, né, um técnico, e buscar, a gente está à disposição lá no Centro de Agricultura para atendê-los. Que ótimo, muito obrigada. Agora a gente vai mudar um pouquinho, vou fazer uma pergunta aqui para o Rodrigo. Então, a gente recebeu uma pergunta do Ivan, é, que, na verdade, é um desabafo com uma pergunta. Então, ele fala que ele tem acompanhado essa luta pela diminuição do psilídeo, né? E a pergunta dele é qual que é a dificuldade de desenvolver um produto para os ovos do psilídeo, né? Para evitar a eclosão dos ovos, na verdade, a eclosão das ninfas, né? Ô Dani, é uma ótima pergunta e eu acredito que eu não saiba responder porque deve ser muito difícil. Porém, a gente está recebendo demandas. O que está acontecendo? Acho que toda essa dinâmica do controle do psilídeo, de ser tão difícil, ele é um inseto muito prolífico, né? É, eu acredito que as empresas estão mudando um pouco para só controlar o adulto e também um pouco a ninfa para ver até a parte de fecundidade e fertilidade do inseto, tá? A gente recebeu algumas demandas sobre isso, a gente vai testar alguns produtos para ver
se ele diminui a eclosão de ovos e também se a fêmea produz menos ovos, né? Então, diminuir o potencial biótico desse inseto. Então, eu acredito que deva ser muito difícil, eu não sei responder exatamente isso. Porém, essas demandas novas estão chegando para a gente vai testar, então, num espaço de tempo aí razoável, a gente vai ter algumas respostas novas, tá? Que bom, que legal. E daí ainda com você, né? Qual seria uma boa prática para a gente observar se os produtos que estão sendo utilizados, eles estão sendo eficientes mesmo no controle do psilídeo? Você mostrou alguns dados, né, de que produtos que estão sendo usados estão perdendo eficiência, mas como que o produtor pode ver isso na prática de uma forma mais rápida para ele poder adotar as medidas necessárias, né? O Dani, eu acredito que assim, podem ter dois cenários. Se é uma planta que não é tão grande, que receba bem a aplicação, eu acho que ele tem que usar o indicador que seriam as ninfas em ístares maiores, né, antes de virar adulto. Porque é aquilo que eu falei, se o produto ele chegou no local, sei lá, ele pode ter matado o adulto ou não. E a ninfa ali, o ovo eclodiu, a ninfa veio, começou a se contaminar e ela não morreu, e ela chegou até o estágio de ninfa grande, eu acho que esse é o melhor indicador para ele ver se está com eficiência ou não. Até por isso que eles estão usando isso no estudo, né? Nos estudos, usar como indicativo a ninfa grande. Eu acho que esse seria o melhor jeito, é o que eu iria ver, no caso Tá. de se eu fosse produtor. Então, daí, não seria ficar fazendo só o monitoramento do adulto para ver se tem a presença do adulto ou não, mas também esse monitoramento das ninfas e do tamanho delas, Sim, né? sim, sim, sim. Eu acho que esses dois pontos, eu acho que os dois pontos, o monitoramento ele tem que continuar, as armadilhas devem ser colocadas para ver a quantidade de psilídeo. A gente recebeu algumas informações de recordes de número de psilídeo nessa safra por armadilha, então as infestações estão muito grandes, mas eu acredito que pode ter esse outro jeito dele ver nas brotações novas se o psilídeo ele está avançando no ciclo dele. A ninfa, ela não, ela é pouco móvel, né? Ela vai ficar na folha, então é mais fácil para ele ver se ele não coloca a armadilha, tá? Um outro caso de Tá, planta grande que talvez ele não consiga garantir, aí eu acho que tem que ser armadilha mesmo, ou até aquela foto do material do Fundecidos que eu coloquei, que aí tem que procurar ver mais nos ponteiros mesmo, mas aí tem que ter todo equipamento para poder fazer isso, né? Acho que tá. eu penso nesses dois cenários, tá? Uhum. Não E tem daí, como a gente blindar, né? Não tem como a gente blindar a propriedade. O psilídeo vai chegar. Isso que o Rodrigo falou é Sim. importante. Chegar, ele vai na armadilha. Então, mas é importante ver como é que está o manejo interno, né? Se não está multiplicando internamente. Porque chegar, vai chegar sempre na armadilha. Porque vem de fora, né? Sim, exato. sim, é. Então, assim, para fechar a parte de manejo de resistência, o que eu anotei aqui, daí eu vou falar e gostaria que você me dissesse se eu fui uma boa aluna, né? Prestei bastante atenção, que a rotação do modo de ação, ela é essencial. Então, a gente não tem que olhar só a questão do ingrediente ativo, né, de mudar o ingrediente ativo, mas mudar sim o modo de ação. Só que de nada adianta a gente mudar o modo de ação se a gente tem uma aplicação com má qualidade e se a gente também tem um intervalo entre aplicações muito longo, né? Então a gente precisa olhar essa questão da rotação do modo de ação, muita atenção na qualidade de aplicação e no intervalo entre as aplicações. É isso? É isso, Dani, perfeito. Acho que o primeiro ponto é se o produto não chegar, não tem nem como você comparar, né? Se o produto não chegar, não vai ter nenhum tipo de controle, né? A menos que seja algum produto muito bom que seja translocado na planta, ele seja sistêmico, né? Agora, acho que uma coisa muito importante, às vezes tem produtor que não vê isso, tem muitos ingredientes ativos diferentes, mas do mesmo mecanismo de ação. Então tem que estar muito atento. Hoje em dia é muito fácil ver na bula ali os códigos, ele não pode repetir o código. Ele tem que, infelizmente, aí ter de 3 a 4 produtos com mecanismo de ação diferente e ir rodando, né? Eu acho que e do intervalo de aplicação, o interessante daquele resultado é exatamente isso, aquele resultado que eu mostrei que tinha os intervalos de aplicação. Mesmo com uma rotação de mais de 3 mecanismos de ação diferentes,
só que com intervalos altos ainda tinha um número muito grande, um número muito grande de psilídeo, exatamente porque o ciclo desse inseto ele pode ser muito curto, né? Então, a gente tem os dados ali da literatura que é de 12, o mínimo é 12 dias, então é muito rápido. É. Bom, tem mais gente querendo saber mais coisas sobre essa parte dos porta-enxertos, Fernando. Então, eu tenho uma outra pergunta aqui do Eduardo também, se existe algum teste com a resistência de uma muda de uma planta. Peraí. Existe teste com a resistência de uma muda de uma semente hereditária de planta com HLB e de uma planta saudável? Deixa eu ver se eu entendi. Acho que ele quis dizer, como eu disse que a gente tem planta no campo, né? Possivelmente está coletando semente de fruta doente, de fruta contaminada, né? Que tem HLB. Eu não tenho essa resposta. A resposta que eu tenho é que não transmite é, do campo da Via semente semente. via semente. Isso não tem transmissão. Isso a gente já tem estudos de anos, tá? Que a gente tem feito lá no Ciência da Agricultura para CVC e para HLB. Ambas são doenças vasculares. A CVC no xilema, né? E o HLB no floema. Não tem, a gente semeou vários anos, pega a plântula e faz PCR, espera crescer até formar a muda e não transmite. Agora, esse acompanhamento posterior, Eduardo, a gente não fez, eu não sei te falar, a gente não tem essa resposta. A gente parou na que não tem transmissão e publicou isso para dar uma segurança ainda para o setor, né? Tá. Ele complementa essa pergunta, descrevendo assim: falo isso por perceber que na bordadura dos pomares novos, algumas plantas no carreador, que mesmo com todas plantas ao redor, já com LB, ela resiste por mais tempo, mesmo com o psilídeo nela. Então, eu não sei se ele está deduzindo que isso é em função da semente vinda de plantas não contaminadas. Por coincidência, né, como eu disse, é o Eduardo mesmo que eu conheço. Já estive na propriedade dele, nós temos um ensaio lá na propriedade dele, com a parte de gases de efeito estufa. A gente até agradece o Eduardo pela presença, né, e pelas perguntas. E ele comentou comigo a vez que a gente esteve por lá, dele ter percebido isso. Também não desconheço informações de pesquisa que possa responder. Ele mostrou mesmo uma região lá que tem menos, mas eu acho que num tempo atrás, parece que tinham citros ao redor que foram erradicados. Talvez essa bordadura dele nem sempre foi bordadura, até eu acho que eu comentei com ele isso uma vez, mas a gente não tem nada cientificamente comprovando algo nesse sentido. Tá. E uma última pergunta para a gente fechar, e que infelizmente a gente já está ultrapassando o nosso tempo, é o Anderson Hipólito que está perguntando se você, Fernando, poderia comentar um pouquinho sobre o 1710. Bem colocado, antes. Até peço desculpas, eu acabei esquecendo de colocar o 1710, que é um dos materiais que está sendo mais procurados. Eu coloquei os mais ananicantes, os semi-ananicantes, com esse potencial para manejo de HLB. O 1710 eu acabei deixando de fora. Ele é um material muito próximo ao citromelo swingo, de vigor, dá uma qualidade muito boa para a fruta e está sendo muito plantado. Ele é um material que eu recomendo também, acabei, foi falha não ter colocado, por ser um material mais vigoroso. A gente está com uma tendência hoje de diminuir o porte e adensar um pouco mais. Ele é hoje, na sequência ali que nós temos, o Swingle é o mais procurado ainda, né, por causa da demanda. Ele, dos citrandarins, é um dos mais procurados que nós temos hoje na citricultura aqui em São Paulo. É um ótimo porta-enxerto. Muito bem. Então, agora eu gostaria de abrir o espaço para vocês dois deixarem suas considerações finais para a gente poder fazer o nosso encerramento. Bom, gostaria de agradecer, né, a Fundação Solidariedade, a Daniela por ter conduzido a live, e já é um processo que nós estamos juntos há alguns anos, há uns 3 anos, que culminou com a nossa certificação da Fazenda. A gente é muito feliz por essa parceria, e ver aqui, eu vi também o Ivan, que fez a pergunta. A primeira live que eu participei aqui no Fruto Resiliente foi com o Ivan, então você vê que os produtores acompanham, né, vocês, isso é muito importante. São produtores carentes de informação. Tanto eu quanto o Rodrigo Martinelli somos filhos
de produtores e produtores pequenos. O pai do Rodrigo não tem mais citros, meu pai tem um pouco de citros ainda. A gente sabe a dificuldade que é se manter no campo em propriedades menores, né? Então, o papel da fundação e essa parceria com o centro, ela é muito importante, que ela faz com que a ciência, né, a pesquisa, a vanguarda que nós temos chegue até o produtor, e os que mais necessitam são os produtores de pequena propriedade. Então, eu fico muito feliz e honrado de participar desse programa e poder dar a minha contribuição aí para todos. Muito obrigado. Eu Obrigada, faço Fernando. minhas as palavras do Fernando, como o Fernando falou, eu também sou filho de ex-produtor de citros, né? Então, tanto eu como o Fernando, a gente compactua na seguinte frase: eu acho que a gente não vai medir esforços aí para ajudar um pouco a trazer informação para o produtor, porque a gente sentiu muito na pele a falta disso. Às vezes a informação chegar só via revenda, né? E aí tem outros interesses, né? Quando se tem só o vendedor. Então falta muito essa parte de extensão. A fundação, vocês estão de parabéns por fazer uma parte desse trabalho. Eu com o Fernando, a gente defende muito isso e sempre que precisar, vocês podem contar com a gente, tá? O que eu apresentei aqui hoje é uma coisa bem geral, é algo novo para mim, porque o meu mestrado e meu doutorado eu trabalhei especificamente com planta daninha. Porém, a gente está com uma demanda altíssima de trabalhos lá nessa nova função que eu estou no centro, né? Então, acredito que ao longo do tempo, eu com o Fernando, a gente vai ter mais informações ainda para trazer para os produtores, tá? O que a gente quis trazer na minha parte foi mais o alerta para o produtor seguir aquilo que é ideal. A gente sabe que não é fácil, não é barato, porém é o único caminho conhecido ainda, tá? Então, agradeço a todos que estão assistindo, que estão com a gente até agora. Um abraço a todos. Muito obrigado. E para a gente também é muito bom poder fazer essa ponte, né, entre vocês da pesquisa e os produtores. Infelizmente, o nosso tempo acabou por hoje. Se você é um pequeno produtor de laranja e quer participar do projeto Fruto Resiliente ou quer entender melhor como funciona o projeto, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp. Os contatos também estão ali no chat, dessa nossa conversa. Este vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, é só compartilhar. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Fernando e ao Rodrigo por essa valiosa contribuição aos produtores e a todos os espectadores. Mais uma vez, obrigada por terem aceitado participar desse evento, por trazer essas informações com tanta maestria. Muito obrigada. Obrigada ao time de comunicação da Solidariedade, que nos auxiliou na produção desse evento, e ao time de campo, que está no dia a dia com o produtor rural, oferecendo a melhor assistência técnica para fortalecer a citricultura. Obrigada a todos e até a próxima.